Aula 11. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibad.org.br. No segundo dia útil após a data de realização da prova, a partir das 12 horas. A conjunção é uma classe de palavras que serve para conectar termos ou orações em uma frase. Ela pode estabelecer diferentes tipos de relação entre esses termos ou orações, como adição, oposição, alternância, conclusão, entre outros. Exemplos de conjunções são e ou, mas, porque, contudo, portanto, entretanto, se, embora, conforme, entre outras. As conjunções são importantes para a construção da coerência e da coesão textual, uma vez que permitem a conexão entre as diferentes partes de um texto ou discurso. A conjunção aditiva é aquela que estabelece uma relação de adição ou soma entre os termos ou orações que conecta. Ela é utilizada para indicar que um termo ou oração se soma a outro, sem que haja qualquer tipo de oposição ou contradição entre eles. Exemplos de conjunções aditivas são e nem, não só, mas também, bem como, além disso, ainda, entre outras. Veja alguns exemplos de frases com conjunções aditivas. Eu gosto de estudar matemática e física. Ele não come carne nem peixe. O evento contou com palestras e workshops. Não só estudei para a prova, mas também fiz exercícios. Ela levou o livro, bem como um caderno e uma caneta. Além disso, o projeto contou com o apoio de diversas empresas. Ainda estou aprendendo a tocar violão. A conjunção de oposição é aquela que estabelece uma relação de contraste ou oposição entre os termos ou orações que conecta. Ela é utilizada para indicar que há uma ideia contrária ou oposta àquela que foi expressa anteriormente. Exemplos de conjunções de oposição são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, embora, entre outras. Veja alguns exemplos de frases com conjunções de oposição. Eu gosto de estudar, mas não gosto de acordar cedo. Ele é um bom jogador, porém não foi convocado para a seleção. A prova foi difícil, contudo consegui passar. O projeto tem um bom objetivo, entretanto precisa de mais recursos. No entanto, é preciso considerar outras alternativas. Embora tenha chovido, fomos ao parque. Ele é rico, mas não é feliz. A conjunção de alternância é aquela que estabelece uma relação de escolha ou alternativa entre os termos ou orações que conecta. Ela é utilizada para indicar que há duas opções ou alternativas, e que uma delas deve ser escolhida em detrimento da outra. Exemplos de conjunções de alternância são ou, ora, quer, seja, entre outras. Veja alguns exemplos de frases com conjunções de alternância. Você pode escolher um livro ou um filme para assistir. Vamos jantar em um restaurante italiano ou em um japonês? Ora você está feliz, ora está triste. Quer sair para jantar, quer ir ao cinema. Seja por terra, seja por mar, chegaremos ao nosso destino. Você pode estudar agora ou pode deixar para depois. A conjunção de conclusão é aquela que estabelece uma relação de conclusão ou consequência entre os termos ou orações que conecta. Ela é utilizada para indicar que uma ideia ou ação é uma consequência lógica ou natural daquilo que foi expresso anteriormente. Exemplos de conjunções de conclusão são logo, portanto, assim, por isso, então, consequentemente, entre outras. Veja alguns exemplos de frases com conjunções de conclusão. Eu estudei bastante, logo passei na prova. O tempo está chuvoso, portanto não vamos à praia. Ele não compareceu à reunião, assim perdeu a oportunidade de se manifestar. Não temos mais leite em casa, por isso vou ao supermercado. Ele trabalhou muito, então merece descansar. O projeto foi bem executado, consequentemente foi aprovado. Ela estudou bastante, logo conseguiu uma boa nota no vestibular. O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Dentre as suas principais funções, destacam-se: promover a ação penal pública, ou seja, o Ministério Público é responsável por propor ação penal em casos de crimes que afetem interesses da sociedade como um todo. Zelar pelo cumprimento das leis, fiscalizando a atuação dos órgãos públicos e das entidades privadas que prestam serviços públicos. Defender os direitos e interesses dos cidadãos em diversas áreas, como na defesa do meio ambiente, da infância e da juventude, do patrimônio público, entre outras. Atuar como fiscal da ordem jurídica, podendo propor ações civis públicas para proteger direitos coletivos e difusos. Promover a tutela dos direitos humanos e a defesa dos interesses das comunidades indígenas e quilombolas. O Ministério Público é uma instituição independente e autônoma, não estando subordinado a nenhum outro poder ou autoridade. Sua atuação é fundamental para garantir a justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos.
O Ministério Público é estruturado em diferentes níveis e órgãos, com atribuições e competências específicas. No Brasil, o Ministério Público é composto pelo Ministério Público da União, MPU, e pelos Ministérios Públicos dos Estados, MPE. O MPU é composto por 4 ramos: o Ministério Público Federal, MPF, o Ministério Público do Trabalho, MPT, o Ministério Público Militar, MPM, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Cada um desses ramos tem suas próprias atribuições e competências, atuando em diferentes áreas. Já os MPS são compostos pelos Ministérios Públicos Estaduais, que têm atuação em âmbito estadual. Cada estado brasileiro tem seu próprio Ministério Público Estadual, que é responsável por promover a defesa dos interesses da sociedade no âmbito estadual. Tanto no MPU quanto nos MPS, a estrutura é organizada em diferentes órgãos, como a Procuradoria-Geral, as Promotorias de Justiça, as Procuradorias Regionais, entre outras. Cada órgão tem suas próprias atribuições e competências, atuando em diferentes áreas do direito. A estrutura do Ministério Público é importante para garantir a atuação eficiente e coordenada da instituição em todo o país, assegurando a defesa dos interesses da sociedade e a proteção dos direitos dos cidadãos. No sistema político brasileiro, os 3 poderes são o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Cada um desses poderes tem suas próprias funções e atribuições, e atua de forma independente, mas interdependente para garantir a harmonia e o equilíbrio do Estado. O Poder Judiciário é responsável pela interpretação e aplicação das leis do país, sendo exercido pelos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais. O seu papel é julgar conflitos de interesse, aplicar as leis e garantir a justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos. Os 3 poderes são independentes, mas se complementam para garantir o funcionamento adequado do Estado. Essa divisão de poderes é fundamental para evitar abusos de poder e garantir a democracia e a proteção dos direitos dos cidadãos. O Poder Executivo é responsável pela administração do país, sendo exercido pelo Presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. O seu papel é executar as leis e políticas públicas, gerenciar os recursos financeiros e administrativos do Estado e tomar decisões em nome do interesse público. O Poder Legislativo é responsável pela elaboração das leis do país, sendo exercido pelos deputados federais e estaduais, pelos senadores e pelos vereadores. O seu papel é representar a população, propor leis e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. O defensor público é um profissional do direito que tem como função prestar assistência jurídica gratuita para pessoas que não possuem condições financeiras para pagar um advogado particular. Entre as funções do defensor público estão: orientar o assistido sobre seus direitos e deveres, representar o assistido em processos judiciais ou administrativos, fazer a defesa do assistido em ações penais, atuar em causas cíveis como divórcios, inventários e ações de indenização, realizar acordos extrajudiciais, promover ações coletivas em defesa dos direitos humanos e sociais. O defensor público tem como objetivo garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira. O assistente de acusação é uma figura prevista no processo penal brasileiro que atua em auxílio ao Ministério Público na acusação de um crime. Ele tem como função acompanhar o processo, produzir provas e apresentar argumentos em favor da acusação, visando a condenação do acusado. O assistente de acusação pode ser uma pessoa física ou jurídica que tenha sofrido prejuízos em decorrência do crime e que, por isso, tenha interesse na condenação do acusado. Ele deve ser admitido pelo juiz, que analisará se o assistente tem interesse jurídico no processo e se sua participação não prejudicará a defesa do acusado. É importante destacar que o assistente de acusação não é um substituto do Ministério Público, mas sim um colaborador na acusação do crime.